Em contraste com a vida da filha, Galileu estava ficando mais à vontade e teve segurança o bastante para se arriscar, mesmo na atmosfera doutrinária de Florença. Galileu adotou a opinião de que Copérnico estava certo. O Sol, não a Terra, era o centro do nosso sistema planetário. Meses se passaram enquanto ele lutava para ter um meio de provar isso. Para ele, a comprovação era a marca da ciência. Para uma coisa contar com uma afirmação científica, tinha de ser comprovada, tinha de provar conclusivamente que era o caso. Qualquer coisa sem comprovação era chamada de conjectura ou opinião. Enquanto ele buscava uma comprovação, chegou uma carta de um de seus seguidores, Benedetto Castelli, sugerindo que o planeta Vênus podia ter a resposta. Meu caro Galileu, se Copérnico está correto e Vênus gira em torno do Sol em vez de girar em torno da Terra, está claro que ele poderia ser visto, assim como as fases da Lua, às vezes crescente, às vezes não. Rogo que me diga se, com seus maravilhosos telescópios, percebeu tal aparência. A olho nu, Vênus era só um ponto de luz. Mas através do seu telescópio, Galileu viu o planeta como um disco. Em um período de meses, Vênus mudou de um pequeno disco para um maior, crescente. Galileu imediatamente compreendeu que em um sistema em que o Sol está no centro, esse crescente apareceria como Vênus, circulando em uma órbita entre o Sol e a Terra. Vênus deve estar girando em torno do Sol e não da Terra. Por absoluta necessidade, aceitei a teoria de Copérnico de que Vênus gira em torno do Sol como todos os planetas, inclusive a Terra. Não temos mais de suportar qualquer argumento, embora débil, de pessoas cuja filosofia tinha sido muito abalada por essa nova disposição do universo. Mas a discussão estava apenas começando e Galileu julgou muito mal a oposição. Padres oportunistas de Florença anunciavam de seus púlpitos que Galileu estava emitindo ideias novas e perigosas. Um coro de acadêmicos invejosos, ofendidos pela arrogância de Galileu, uniu-se ao clamor. Galileu contava que seus patronos, os Médici, o defendessem. Mas essa defesa começou a falhar quando a mãe do grão-duque Cosimo começou a ter dúvidas. Um dos jovens protegidos de Galileu estava dando aulas de matemática e astronomia, Benedetto Castelli, quando foi convidado para uma das reuniões de intelectuais que a mãe de Cosimo, a grã-duquesa Cristina, costumava fazer. E então a conversa girou em torno desses satélites de Júpiter. Galileu tinha dado nomes da família Médici para as luas de Júpiter, mas a grã-duquesa questionava a sua autenticidade. São reais? Ah, sim, disse Castelli. Até os jesuítas em Roma já confirmaram isso. E então ela mudou de assunto. Ela disse, e quanto a Copérnico, e quanto a Josué e a batalha de Gibeão, quando ele ordena que o Sol e não a Terra fique parado? No livro de Josué, o Senhor para o movimento do Sol, permitindo aos israelitas um pouco mais de luz do dia para derrotar os inimigos. Isso e mais meia dúzia de outras passagens bíblicas pareciam sugerir que era o Sol que se movia e não a Terra. A grã-duquesa Cristina se preocupava que seu novo filósofo da corte estivesse contradizendo a Bíblia. Galileu respondeu a Madame Cristina com uma carta que foi bem além da astronomia. Eu concordei com Madame Cristina de que a Sagrada Escritura nunca mente. Os decretos contidos nela são absolutamente verdadeiros e invioláveis. Mas eu devia acrescentar que, embora as Escrituras nunca errem, seus intérpretes e comentaristas estão sujeitos a errar em muitas coisas quando se baseiam sempre no significado literal das palavras. Galileu foi sincero quando disse que se a Bíblia
parecia dizer uma coisa diferente da ciência. Então, você havia interpretado mal a Bíblia. Acredito que a Sagrada Escritura exista para convencer os homens das verdades necessárias para a salvação. Mas não é necessário que o mesmo Deus que nos deu nossa fala e nossos sentidos, nossos intelectos, nos coloque de lado nessas coisas. Principalmente no caso da ciência, onde não tem a menor menção à Bíblia Sagrada. Se as Escrituras Sagradas fossem para ensinar astronomia aos homens, por que a deixaram de fora? A carta franca de Galileu para Madame Cristina, que pretendia solucionar as discrepâncias entre ciência e Bíblia, chegou a ser vista como uma agressão à própria Bíblia. E essa carta circulou. E padres locais a leram e ficaram indignados. Enviaram cópias para Roma e eles disseram para as pessoas da Inquisição: investiguem Galileu, façam alguma coisa, esse sujeito é um herege. Galileu com certeza sabia o que podia acontecer com hereges quando os cardeais da oposição se organizavam para purificar a sociedade ao combater a heresia. Muito do seu trabalho era a proibição de livros, mas a Inquisição também tinha poderes, tanto de tortura quanto de execução. Os calabouços de Roma tinham visto o fim de muitos hereges, inclusive do infame Giordano Bruno, padre caído e diletante de ciências ocultas. Para a Inquisição, medidas extremas eram justificadas. Fosse qual fosse a dor aplicada para salvar a alma de um herege, não era nada comparada à dor da danação eterna. Uma das coisas que o papado quer mostrar a uma Europa unida, acima de tudo aos católicos, é que não há tolerância com os dissidentes. Os dissidentes serão expulsos e punidos. Um herege escocês é queimado na fogueira com uma veste de breu para que ele queime com mais intensidade. E Bruno foi queimado vivo, o que é bem incomum. A maioria das pessoas é queimada depois de morta. É um de toda uma série de pessoas que serão condenadas à morte como um meio de mostrar que a ortodoxia será aplicada. Giordano Bruno era um padre e um charlatão da nova era que negava a divindade de Cristo. Mas, como Galileu, ele tinha descrito uma visão do universo em que a Terra girava em torno do Sol. Há muitas visões diferentes de quanto o paralelo de Bruno pesou para Galileu, sem dúvida. Deve ter tido alguma influência. É claro que ele percebeu o que aconteceu com Bruno. Duvido que ele tenha se achado em perigo de sofrer aquilo, mas ao mesmo tempo, no fundo havia aquela ameaça se agigantando. Se ele desafiasse a Inquisição, poderia sofrer punições severas. Por trás da execução de Bruno estava o maior inquisidor de Roma, o martelo dos hereges, cardeal Roberto Bellarmino. Agora, anos depois, esse mesmo cardeal Bellarmino estava recebendo informes sobre Galileu. Teólogos da igreja estavam alertas às possíveis implicações do que Galileu estava fazendo. E havia um registro de Galileu crescendo vagarosamente em Roma, na Inquisição. E à medida que esses rumores vindos das camadas mais baixas do clero em Florença ficavam cada vez mais altos em Roma, Galileu vai para Roma tentar argumentar seu caso. Eu decidi me apresentar abertamente, sozinho, no Teatro do Mundo.
para testemunhar a sóbria verdade. Acredito que bons filósofos, como águias, voam sozinhos, não em bandos, como os estorninhos. Queria que as pessoas compreendessem que a natureza, além de lhes dar olhos para verem suas obras, lhes dá cérebros para que sejam capazes de compreendê-las. Galileu viajou até Roma no inverno de 1616. Como membro da corte dos Médici, ele se tornou convidado do embaixador da Toscana na palaciana Vila Médici. No alto de uma colina com vista para a cidade, de sua sacada, Galileu podia ver os domos do Vaticano enquanto aguardava ansiosamente seu encontro com o inquisidor cardeal Bellarmino. Galileu tendia a superestimar seus próprios poderes de persuasão. Ele achava, então, que, se pudesse ir a Roma e conversar com alguns da hierarquia, poderia facilmente persuadi-los de permanecerem abertos à questão: a Terra se move mesmo ou a Terra é fixa? Os teólogos ouviram Galileu apresentar com segurança o caso de Copérnico. Galileu é totalmente engajado com a teoria de Copérnico e não podemos ver a igreja lá como um monólito. E ele vai ver os bispos, os cardeais e teólogos e defende seu caso. É claro, com muita paixão. Contudo, o embaixador dos Médici no Vaticano está escrevendo para casa. Escutem. Galileu precisa se acalmar, calar-se e não argumentar tanto no seu caso. Em sua carta, o embaixador se preocupava que a família Médici pudesse ser levada a uma controvérsia feia. Galileu está envolvido com paixão nessa luta e pode muito bem se envolver em problemas sérios, juntamente com qualquer um que apoie sua opinião. Esse negócio não é brincadeira. E o homem está ficando aqui sob nossa proteção. Ele achava que podia convencer os teólogos de mente mais aberta em Roma dos méritos da doutrina de Copérnico. Ele também achava que podia convencê-los de que, antes de mais nada, a questão da astronomia não era uma questão para teólogos. E então, mesmo embora ele devesse saber muito bem dos poderes e perigos de se opor à Inquisição, evidentemente achou que seus próprios poderes de persuasão eram tais que ele poderia convencê-los da sua opinião. Mas assim que ele começou a explicar o sistema de Copérnico, também emitiu sinais de alarme e os conservadores da Igreja Católica decidiram que alguma coisa tinha que ser feita. Na verdade, Galileu deu boas-vindas à chance de apresentar seu caso ao cardeal Bellarmino. Ele ouvira dizer que Bellarmino se interessava por astronomia e era fascinado pelo telescópio. O próprio Bellarmino, que começou interessado em ciência, à medida que progredia em ciências, percebeu que havia uma série de aspectos na descoberta científica que ameaçavam a ortodoxia como ele a via. E percebeu que a ciência poderia interferir na sua teologia. Então, naquele ponto, decidiu encerrar suas investigações científicas e ele fez uma escolha muito pessoal ao optar pela devoção em vez da curiosidade científica, que eu acho que nunca tem uma solução completamente satisfatória. E isso pode explicar um pouco de sua virulência em perseguir o que ele percebe como heresia científica. O devoto cardeal Bellarmino tinha consentido em queimar homens vivos, mas ele era etéreo e não mundano. Mesmo as famílias de governantes da Itália consideravam o cardeal um pouco santo demais. Para Galileu, contando com a influência dos seus patronos Médici, a devoção incorruptível do cardeal não era uma notícia boa.